Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 23 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para permitir que estados e municípios comprem vacinas registradas por agências estrangeiras. Importação só valeria caso o governo federal não cumpra com o plano de imunização contra a Covid-19. E a Anvise não autorize o imunizante em até 72 horas. O julgamento no plenário virtual deve ser encerrado na noite de hoje. Esse é um dos destaques dessa edição. Você confere também. Ministro Alexandre de Moraes pede que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre atos de Daniel Silveira após prisão e pedido de liberdade do deputado. Tribunal de Justiça do Rio decide afastar deputada Flor de Lis do cargo. Tragédia de Brumadinho. Ministro Marco Aurélio arquiva ação que pedia suspensão de acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais. O Supremo tem maioria para permitir que estados e municípios importem e distribuam vacinas, caso a União não cumpra com o plano de vacinação contra a Covid-19. O imunizante deve ter aval da Anvisa ou de agências no exterior. O julgamento no plenário virtual ainda está em andamento. A maioria dos ministros já referendou a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, de dezembro passado. O ministro é relator de duas ações, uma ajuizada pelo Estado do Maranhão, a outra pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. No voto, o ministro lembrou que o STF tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. O relator determinou estados, Distrito Federal e municípios, no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou se a União não prover a cobertura imunológica suficiente contra a doença, poderão dispensar as vacinas que disponham previamente aprovadas pela Anvisa. E se a agência não expedir a autorização no prazo de 72 horas, prefeitos e governadores poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países. As vacinas são aquelas registradas na Europa, Estados Unidos, Japão e China. Até o momento, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. Mas o julgamento no plenário virtual ainda não terminou. Ele deve ser concluído até a meia-noite desta terça-feira. Se houver um pedido de vista, o julgamento é suspenso. No caso de um pedido de destaque, o julgamento sai do plenário virtual e vai para o presencial. Até agora, referendaram a decisão liminar do relator os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. E hoje a Anvisa concedeu o registro definitivo para a vacina da Pfizer, desenvolvido pela farmacêutica norte-americana em parceria com a empresa alemã BioNTech. O imunizante é o primeiro a obter o registro definitivo no Brasil. Antes disso, o país só tinha autorizado o uso emergencial de duas vacinas. A Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e a vacina produzida pela Fiocruz em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório inglês AstraZeneca. Mesmo com o registro definitivo, o Brasil ainda não tem doses disponíveis do imunizante da Pfizer. O Ministério Público Federal encaminhou uma recomendação para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e também o Inmetro fiscalizem e garantam a qualidade dos termômetros infravermelhos utilizados em locais públicos, como medida de proteção para identificar pessoas com febre, um dos sintomas da Covid-19. O Ministério Público Federal, em Santa Catarina, abriu um inquérito para investigar possíveis irregularidades nos termômetros digitais infravermelhos usados em supermercados, shoppings e igrejas para medir a temperatura corporal dos frequentadores, por conta da pandemia da Covid-19. O primeiro ponto observado pelo MPF é que esses aparelhos não passam por um controle de eficiência. Com isso, enviou uma recomendação à Anvisa e também ao Inmetro para que os termômetros sejam autorizados a serem vendidos e utilizados só depois de passarem por avaliações técnicas. As duas agências têm um prazo de 30 dias para responderem se vão ou não acatar a recomendação.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a atitude do deputado federal Daniel Silveira após a prisão na semana passada. Entre eles, Moraes cita a apreensão de 2 celulares na cela em que o parlamentar estava custodiado na Polícia Federal, no Rio de Janeiro. O ministro determinou a perícia dos aparelhos, que já foi iniciada. Segundo a polícia, Daniel Silveira se negou a fornecer as senhas dos 2 celulares. O ministro destaca ainda a abertura de um segundo inquérito para investigar a conduta do deputado, que discutiu com uma servidora do ML do Rio ao se recusar a usar máscara de proteção contra a Covid-19. Para Alexandre de Moraes, os fatos podem gerar reflexos na instrução processual penal em andamento. A PGR deve se manifestar também em relação ao pedido de liberdade provisória feito pela defesa do parlamentar. A segunda turma do Supremo arquivou um inquérito contra o senador petista Humberto Costa. A investigação é sobre o suposto recebimento de R$1 milhão em troca de atuação em obras do complexo petroquímico de Suape em favor da Odebrecht. Em outro julgamento, nesta terça-feira, a turma também manteve arquivamento do inquérito que apurava a suspeita de pagamento de Caixa 2 nas campanhas ao governo do Acre em 2010 e 2014. Os ministros começaram a sessão analisando os embargos de declaração do Ministério Público Federal contra a decisão da segunda turma, que, por maioria, determinou em outubro de 2018 o arquivamento do inquérito em que o ex-senador Jorge Viana, do PT do Acre, e o irmão dele, o ex-governador Tião Viana, teriam omitido doações na prestação de contas de suas campanhas de 2010 e de 2014. A corrente majoritária não constatou a presença de indícios mínimos de autoria ou materialidade de delito que autorizem o prosseguimento das investigações. Por unanimidade, os ministros rejeitaram os embargos acompanhando o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Por todos esses motivos, entendo que o recurso, os embargos, devem ser desprovidos. Voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração. Também foi levado a julgamento um agravo na petição 7833, em que se discutiu o arquivamento do inquérito 3985, em que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é investigado na Lava Jato. O relator é o ministro Edson Fachin, que havia determinado o envio dos autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. O julgamento havia sido suspenso em abril de 2019 e foi retomado nesta terça-feira. Por maioria de votos, os ministros deram provimento aos recursos para determinar o arquivamento das investigações, ressalvada a possibilidade de reabertura caso surjam novas provas. Os ministros também analisaram reclamação de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Ele considerou ilegal decisão do juízo da Vara de Barra do Choça, na Bahia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva de um acusado de tráfico de drogas sem realizar audiência de custódia e sem prévio requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, o que foi proibido pelo STF em outro julgamento de um habeas corpus. Não vejo nenhum sentido nesta pandemia, em plena pandemia, com essa situação horrível que existe no sistema prisional brasileiro, em que sabidamente grande parte dos presos estão infectados pela Covid-19, não vejo qual é o sentido de mandar um cidadão para a prisão antes da sentença condenatória, sem que se lhe imponham as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A menos que fosse uma pessoa de altíssima periculosidade. Já a primeira turma do Supremo, por maioria de votos, invalidou a expulsão de um cidadão de Serra Leoa, condenado a 6 anos de prisão por tráfico de drogas e uso de documento falso. Quem traz os detalhes desse julgamento é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. As informações que eu trago hoje são da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que nesta tarde de terça-feira se reuniu para analisar um único recurso apresentado pela União contra a decisão da ministra relatora Rosa Weber, que entendeu por determinar que não se poderia haver a expulsão de um estrangeiro de Serra Leoa em razão dele ter um filho sob sua dependência socioafetiva.
A ministra Rosa Weber já havia decidido nesse sentido, mas a União recorreu, alegando que não restava nos autos prova da dependência econômica do menor, que foi refutado pela maioria dos ministros na sessão de hoje. O ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes entenderam, assim como a relatora, que basta a análise dessas provas trazidas da relação socioafetiva para impedir a expulsão, conforme determina a Lei de Migração e a jurisprudência mais recente da Suprema Corte. O ministro Luiz Roberto Barroso ficou parcialmente vencido. Ele entendeu também que há a comprovação da relação socioafetiva, mas entende ser melhor que os autos fossem encaminhados ao Ministério da Justiça para analisar todas as evidências trazidas e decidir pela manutenção ou não do decreto de expulsão. Como eu disse, por maioria, negaram provimento ao recurso da União, impedindo, portanto, que a expulsão desse estrangeiro acontecesse. Essa e outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha tudinho aqui na TV Justiça. E no próximo bloco, o ministro Edson Fachin extingue ação penal contra acusado de furto de cabos elétricos avaliados em menos de R$10. A gente fala sobre isso já já. A Constituição da República de 1988 representou enorme avanço para a sociedade brasileira porque positivou inúmeros direitos fundamentais e fortaleceu as instituições para a preservação do Estado Democrático de Direito. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, afastar Flor de Lis dos Santos de Souza do cargo de deputada federal. A decisão da Justiça Estadual vale até o julgamento do processo em que a parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O afastamento de Flor de Lis das funções públicas deve ser analisado ainda pelo plenário da Câmara dos Deputados. O ministro Edson Fachin, do STF, liberou da prisão um rapaz que furtou cabos elétricos em Rondônia. O ministro aplicou o princípio da insignificância, considerando que o valor dos cabos não chegava a R$10. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal depois de passar por todas as instâncias judiciais. O crime foi cometido em novembro do ano passado. O ministro Edson Fachin determinou o trancamento da ação penal com base no princípio da insignificância. O ministro considerou que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o valor do bem furtado é irrisório, cerca de R$9. O rapaz já tinha passagem pela polícia e estava em liberdade provisória quando furtou os cabos. Mas o ministro Fachin observou também que não havia reincidência do mesmo crime e, aplicando jurisprudência do próprio STF, concedeu habeas corpus e trancou o processo. E o ministro Marco Aurélio arquivou a ação no Supremo que questionava o acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais para reparar danos do desastre de Brumadinho. Duas entidades ligadas às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem, juntamente com o PSOL e o PT, pediam a suspensão da homologação do acordo por falta de participação popular no processo de negociação. Além disso, argumentavam que o valor do acordo, quase 38 bilhões de reais em indenização, seria insuficiente. Ao negar o pedido, o ministro considerou que não se justificava a atuação direta do STF no caso, pois ainda restam outras formas de se questionar a homologação do acordo em instâncias anteriores à Suprema Corte. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral traz mais informações sobre a sessão de hoje direto do TSE. Olá, Henrique. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, na sessão de logo mais, o plenário do TSE deve julgar 3 processos de registros de candidatura de prefeitos eleitos em 2020. A primeira ação é de Boa Esperança, no Espírito Santo. Romualdo Milanésio, candidato mais votado no ano passado, é acusado de não ter filiação partidária válida durante a votação municipal. Bom, outro recurso vem de 7 Barras, no estado de São Paulo. Lá, Dian Alves Martins foi eleito prefeito, mas é acusado de estar inelegível porque presidia um consórcio que teve as contas rejeitadas. E o último processo de destaque é da cidade cearense de Martinópole. Jean Martins Pereira Barros venceu as eleições para a prefeitura da cidade.
E agora os ministros devem decidir se Jean estava inelegível em 2020 por ter sido demitido do cargo de professor da rede municipal de ensino por abandono do cargo. William. Obrigado pelas informações, Henrique. E a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral tem ajudado o INSS a simplificar a realização da prova de vida. O Instituto prevê uma ampliação no serviço a partir de informações que forem coletadas sobre aposentados e pensionistas. Agora, mais de 5 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a ideia é que eles não precisem mais ir a uma agência para comprovar que estão vivos. O processo conta com o auxílio dos bancos de dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que confere se a imagem enviada pelo beneficiário é mesmo dele. As pessoas podem se identificar para a finalidade de prova de vida, nesse projeto em especial, à distância. A ideia é que através de um dispositivo móvel e através de um aplicativo fornecidos pelo governo federal e de responsabilidade do governo federal nesse cenário, a pessoa interessada e que tem que fazer a prova de vida no INSS, após passar por uma validação básica de dados biográficos, enfim, faça a remessa de uma imagem da face e essa imagem é confrontada no banco de dados do TSE de forma automatizada. A mudança na comprovação da fé de vida começou a ser implementada em agosto do ano passado, com um projeto piloto. Na primeira fase do projeto, cerca de 500 mil aposentados e pensionistas que possuem carteira de motorista e título de eleitor participaram do processo. O Tribunal Superior Eleitoral possui a maior base biométrica do Brasil e uma das maiores do mundo. Com esse acervo de dados, cerca de 80% das solicitações de conferência relacionadas ao projeto de prova de vida por biometria facial do INSS foram atendidas pelo TSE. A prova de vida é obrigatória aos segurados do INSS que recebem o benefício por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. Todos os anos, eles precisam comprovar que estão vivos, para que não haja fraude ou pagamento indevido do benefício. O procedimento deixou de ser exigido em março de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, mas vai voltar a ser necessário a partir de maio deste ano. O projeto é inovador, eu entendo que nesse momento ele está apresentando resultados bastante satisfatórios, mas com certeza esse é o primeiro de outros serviços que a gente deve implementar em conjunto com o governo federal, mas até eventualmente em conjunto com outros parceiros. E a seguir, os destaques da sessão do Conselho Nacional de Justiça. Voltamos em instantes. A Constituição Brasileira de 88 deve ser encarada como um marco civilizatório democrático da nação e também como um instrumento jurídico destinado ao exercício da liberdade e da satisfação plena das mulheres e dos homens brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça decidiu hoje, por maioria, que deve ser anulada a pena de censura aplicada a um juiz de São Paulo. Antes do início da sessão, o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, deu posse ao novo conselheiro do órgão. Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho assume uma cadeira como conselheiro do CNJ na vaga indicada pelo Senado Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça parabenizou o novo integrante. Vossa Excelência muito contribuirá aqui no Conselho Nacional de Justiça, como o fez no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos o imenso prazer de receber o ser humano e o profissional Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Tenho certeza do meu integral compromisso, da minha integral disposição para dedicar meus melhores esforços à missão constitucional desse Conselho. Na sequência, o ministro Luiz Fux fez a apresentação do grupo de trabalho criado pelo CNJ para contribuir com a modernização e efetividade da atuação do Poder Judiciário nos processos de execução e cumprimento de sentença, excluídas as execuções fiscais. Consta desse referido relatório que se encerrou o ano 2019 com um acervo de
77 milhões de processos pendentes de baixa, dos quais mais da metade, 55,8%, estavam em fase de execução. Os dados mostram que, apesar de ingressar no Poder Judiciário, quase 2 vezes mais casos em conhecimento que a execução representa uma situação absolutamente paradoxal. Depois, o plenário do CNJ julgou um caso envolvendo a revisão da pena de censura aplicada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo a um juiz. O magistrado foi punido pelo órgão por suposta atuação pautada por viés ideológico. O relator do caso votou a favor de que a pena de censura fosse anulada. Em nenhuma das decisões proferidas pelo requerente que foram objeto de impugnação no PAD, instaurado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, imputou-se quebra do dever de imparcialidade do magistrado. A defesa do magistrado sustentou que o processo administrativo disciplinar aberto contra o juiz ignorou provas levadas ao processo e que a punição era indevida. O que de fato ocorreu no presente caso foi que a Corte Paulista puniu o respeitado e competente magistrado única e exclusivamente por sua compreensão jurídica, que lhe é assegurada pela Lei Orgânica da Magistratura. O PAD esteve fadado à condenação desde o início, ignorando as provas acostadas aos autos e tudo quanto demonstrado ao longo da instrução. E o plenário do CNJ decidiu então, por maioria, anular a pena de censura aplicada ao juiz de São Paulo. O Conselho Nacional de Justiça também aprovou um ato normativo que recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cuidados especiais durante a solução de conflitos relacionados à desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante a pandemia. E o Conselho da Justiça Federal vai propor acordo à Advocacia Geral da União e ao Ministério da Economia para operacionalizar o cumprimento de decisões de bloqueio de verbas públicas. Durante a sessão do Conselho da Justiça Federal, realizada nesta segunda-feira, de forma presencial e também por videoconferência, o Pleno do CJF aprovou consulta apresentada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e vai propor à Advocacia Geral da União e ao Ministério da Economia a assinatura de acordo de cooperação interinstitucional a respeito do sequestro de verbas públicas. A consulta apresentada pela presidência do TRF3 tratava sobre a viabilidade de regulamentação do procedimento de sequestro de valores da Fazenda Pública em razão de decisões judiciais. Segundo a presidência do TRF3, com certa frequência, o sequestro de verbas públicas é usado para assegurar o cumprimento de decisões judiciais. Nesse contexto, a ausência de regulamentação do procedimento tem levado os tribunais a adotarem procedimentos diferentes. No âmbito dos TRFs da terceira e quarta região, o bloqueio de verbas públicas tem recaído sobre valores decorrentes de cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor que são devolvidos aos próprios tribunais, conforme a Resolução 458 de 2017 do CJF. Por outro lado, o TRF da segunda região não reconhece a viabilidade desse procedimento, com base no entendimento de que os valores relativos ao cancelamento dos precatórios e requisitórios não poderiam ser aproveitados senão aos destinatários originários dos recursos e, portanto, não estariam à disposição da Corte. Diante dos posicionamentos divergentes, a presidência do TRF3 concluiu ser necessária a uniformização do procedimento de sequestro de verbas públicas em razão de decisões judiciais. Após a concretização do acordo, o CJF uniformizará a atuação dos tribunais regionais federais. Até lá, os tribunais manterão os mesmos procedimentos adotados até o presente momento. O Conselho está decidindo caso a caso, analisando com maior percussiência, mas, sobretudo, preocupado pela uma justiça rápida, eficiente e produtiva, onde prevaleça a segurança jurídica e também a estabilidade orçamentária dos tribunais regionais federais. Acusado de improbidade administrativa, o ex-prefeito do município de José de Freitas, no Piauí, Josiel Batista Costa, foi condenado pela Justiça Federal a pagar mais de 3 milhões de reais aos cofres públicos. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal.
Na denúncia apresentada à Justiça Federal, o MPF no Piauí apresentou provas de que em 2013, Josiel Batista, ex-prefeito do município de José de Freitas, omitiu informações entregues à Receita Federal e deixou de repassar para o INSS o valor da Previdência Social descontado no salário dos empregados. Ao se defender, Josiel Batista afirmou que confiou na administração financeira da Prefeitura para fazer os pagamentos. Porém, a Justiça entendeu que essa justificativa não é válida, porque ele não poderia repassar para terceiros uma responsabilidade que é do cargo de prefeito. Josiel foi condenado a pagar um pouco mais de R$ 3.390.000 aos cofres públicos, mais multa de R$ 5.000. A sentença é definitiva, ou seja, não cabe recurso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Você fica agora com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite. Até amanhã.